Bom dia! Vamos dar início à live do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Hoje nós estamos no princípio 3, que é o efeito Tetris. Muito curioso. Vocês vão adorar. Deixa eu chamar a Greta aqui, que ela já tá aqui. Chama aí, amiga. Aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Livro incrível que eu recomendo para todo mundo. Oiê, Bom dia! bom dia, tudo bem? Tudo e com você? Tudo certo. Agora entra nós dois. Ai, que ótimo. Sabe que está acontecendo isso com várias pessoas, né? Eu, eu não tenho feito quase live, só com você que É, eu tenho feito, então não tenho não, percebido. com a minha professora semana passada, com a professora que eu tenho, né, de pedagogia sistêmica, aconteceu isso. Ontem, sobre barras, não comigo, mas a Carla com a Aline Roveda aconteceu isso. Então tá tendo um problema no Instagram. Nossa, deve Com o ser Instagram. mesmo. É. Então, várias pessoas falam, ah, Alguma então não tô me vendo sozinho, só atualização tô aí, vendo o né? outro. Então, tá tendo algum movimento com relação a isso. Mas E agora eu te vejo, amiga. aí, aplicando o livro, né? Aí a gente fala assim, bom, qual que é que lado que a gente pode olhar? A gente não desistiu. A É gente isso aí, que fez do lado que a mesmo gente jeito. olha, né? Eu te Que ouço do mesmo jeito. é muito legal, gente. Esse livro é incrível. Ele vem fazer a gente refletir sobre como que é importante colocar, ver felicidade na nossa vida antes Fazer um do movimento disso. resultado. Então, é muito, muito legal. Deixa eu aumentar meu som porque eu não tô te ouvindo direito. E é um livro, esse capítulo Efeito Tetris, a gente vê muito forte isso acontecer com as questões dos jogos mesmo, como ele traz aqui, né? Ele dá Uhum. esse paralelo com relação aos jogos, mas a gente vê com a própria internet o tempo todo, né? Que a gente às vezes fica ali naquele vício, fica uma dependência, uma forma do seu cérebro trabalhar, né? Muito no mecânico, muito do mesmo jeito. Então, esse paralelo que ele faz, não só dos jogos, né? Mas da vida e do trabalho, porque é muito legal que ele traz esse capítulo, né? Porque ele traz o trabalho de advogados, o trabalho de várias pessoas, por exemplo, que tem escritório, que tem sempre que achar o erro, como que o mecanismo do cérebro funciona, né? Exatamente. Então acho que a gente Muito pode bom. começar aqui. Quem nunca jogou, né? Quem nunca jogou vai aí descobrir na internet o que que é esse Certo. Tetris, né? Que é o um jogo, aquele jogo que se encaixa, né? Então tem, Sim. às vezes tem quatro enfileiradinho, às vezes tem quatro juntinho, e aí ele vai caindo rapidamente, assim, quanto mais alto for o teu nível, mais rápido ele cai. E você Isso. tem que ir encaixando para ele eliminando as fileiras que Encaixando as ficam. pecinhas, organizando e vai. Isso. E aí, algumas pesquisas foram feitas a respeito de pessoas que jogavam esse jogo, né, de como elas ficavam viciadas nesse jogo e o que aconteciam com elas depois que elas saíam dos jogos, que elas continuavam a tratar a vida, a encarar as tarefas e Como as se fosse esse situações jogo. como se fosse, como se ela tivesse que resolver o problema da mesma forma Tipo, que ela. ele até fala, né? Até te vai no supermercado e vê aquelas caixas, né? E aí você quer ficar organizando Você e quer, fazendo olha também, que né? dava para eliminar essa É, fileira. é. Mas o interessante do livro é que ele, além de todos os estudos, ele começa o capítulo falando do que aconteceu com ele, né? Que ele estava um jogo de videogame, onde o jogo era assaltar os carros, Ah, é verdade. Ele começa com né? essa Tudo história. começa aí. É um jogo que a missão era assaltar carro.
E ele jogou por 4 horas seguidas, e quando ele saiu de casa, o cérebro dele estava pronto para assaltar um carro. E o que fez ele perceber que não era um jogo foi o reflexo dele no espelho. Né? Então, a hora que ele chega no carro de polícia, a hora que ele chega no carro, porque ele ia assaltar, e o jogo é esse, assaltar o carro, pegar o carro e assaltar. Sair correndo com o carro, né? Esse é o jogo. E é um jogo mesmo que existe assim, né? E ele ficou muitas horas seguidas jogando, então o que o cérebro dele tava naquilo, né? Essa adrenalina de ir lá e de É o GTA, né? fazer... É o GTA. É o GTA. Ele não fala E aqui, mas foi um é, né? jogo... É o GTA. Não, ele fala, Ele fala. o Grand Theft Auto. Ele É fala, verdade. GTA. Ele Ah, é fala. verdade, GTA. Foi videogame, que é o GTA, que era essa a intenção. E aí a gente vê quantos jogos hoje, Dani, isso me preocupa muito nos adolescentes e adultos, né? Que a função é matar, é se matar, né? É brigar, é o jogo. E agora eles estão jogando, meus filhos estão jogando um que é de tipo detetive. E aí você tem que mentir para as pessoas para elas não descobrirem se você é o culpado ou não. E aí Se ju- o que seu cérebro então vai entender? Que mentir faz parte, É que, gente, o que o livro ele traz aqui é que o nosso cérebro ele padroniza isso. o modos de pensar ali, vamos de É, raciocinar, de então quando você fica muito numa situação, vendo muitas vezes aquela coisa repetida ou tendo que realizar funções que são padronizadas, assim, que precisa que você tenha a mesma coisas atitude, repetidas, né? que isso Padrão. acaba fazendo com que o seu cérebro, a hora que você sai daquela condição, a tendência é que você continue fazendo isso. Por isso que quando ele traz os advogados, os fiscais, né? Porque vamos pensar assim num auditor contábil. Ele Isso. ele estuda, né? Ele se desenvolve para achar erros de contabilidade, para achar erros fiscais. Então, você imagina, ele está ali o tempo inteiro pensando em como que ele vai encontrar esses erros. A hora que ele está na vida dele sem estar fazendo aquilo, é quase que É natural padronizado. dele. Acaba ficando um natural dele. Tá tão acostumado a fazer daquele jeito que ele vai fazer daquele jeito na família, com os filhos, em todo o resto da vida dele, né? Então imagina, que nem você falou, o auditor. Ele tá lá fiscalizando o que tá errado. Ele faz muito bem o trabalho dele. Ótimo, é para isso mesmo que ele tá ali. Só que ele só tá vendo o erro, onde tá errado. Aí isso o que pode refletir dentro de casa? Ele não vai ele não vai, que nem, ele vai avaliar a esposa, ele vai avaliar os filhos, ele vai ir para Ele vai casa com buscar essa o erro, mentalidade. né? Vai buscar onde está errando. Tanto que ele fala. Quando teve um caso que ele analisa aqui, que o que a pessoa fez? A hora que ela viu, ela está fazendo uma lista de todos os erros que a esposa estava fazendo no dia a dia dela. Ou na hora de estudar com o filho, só vê os erros do filho. E não o que o filho fez de bom. Né? Só vê as notas que não foram legais e não valida as notas boas. Por quê? Porque a mentalidade dele só está para o erro. Porque no E na trabalho verdade todos os ele é trabalhos ótimo. fazem isso. É isso. Pelo que fica claro aqui, né? Tudo que a gente faz repetitivo e Isso. você precisa estar olhando para aquilo porque faz parte, né, do trabalho, de certa forma vai levar isso para outros aspectos. Por isso que às vezes a pessoa fala, tá me analisando para os psicólogos, né? É. Porque E a preocupação a que a gente gente vai sabe que é fazer. assim, né? Que a, Nosso jeito. Então, que a gente vai fazer isso o tempo inteiro. E, na verdade, tem uma diferença, e é isso que ele traz aqui nesse capítulo, que é possível, sim,
né? Que a hora que você sai do trabalho, a hora que você deixa aquela tarefa, Não só possível, como importante. sair dessa, Ah, observar se você não está no modus Tetris, né? Se você não está nesse modus operandi aí que que é meio automático, né? É um modo nosso é, automático de ser na também. verdade não é Mas automático, porque querendo ou não. não, a gente usa o pensamento para a gente pensa sobre, né? Mas é, A gente está aqui pensando de- sobre, mas quantas pessoas é, têm, tá tão no automático no trabalho dela que ela é assim naturalmente fora? ela não tem consciência, Ela né? não tem Isso, consciência. É isso. isso que a gente está falando. Ela, A gente está trazendo para a consciência isso. para que cada um de nós aqui, quem está assistindo, eu acho que é um exercício necessário para entender o quanto você, de repente, faz esse trabalho, que é o seu trabalho, mas isso também reflete na sua vida pessoal. Exatamente, porque o que fica claro para mim, assim, é que é, quando a pessoa ela não percebe que ela está fazendo desta forma, ela acha que está tudo bem porque ela não entende, ela não consegue identificar que aquilo está atrapalhando a Tá vida dela, diferente, né? né? Mas de certa forma ela está escolhendo fazer aquilo porque, né? É como ela está acostumada a É o lidar que com ela as está coisas, acostumada, né? né? Então É o que ela está acostumada. esse capítulo ele vem mostrar para a gente a importância dessa tomada de consciência, né? Desse pensamento negativo, desse pensamento que é padronizado, desse pensamento que a gente quer aplicar em todos os lugares da mesma forma e não se aplica da mesma forma em todos os lugares, né? Então, nossa, como incrível. Ele até fala assim, e isso é muito interessante a gente perceber, né? O efeito Tetris no trabalho. Todo mundo conhece alguém preso em alguma versão dessa visão do efeito Tetris, né? É aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que tem sempre o mesmo comportamento. Então, é isso que a gente está falando. E a importância da gente perceber quem somos nós nessa situação toda, né? Porque aquela pessoa que só reclama, às vezes é tão dela, né? Que não é maldade, não é nada disso. Ela já se acha naquele padrão, né? Porque ela trabalha desse jeito em algumas coisas, então ela acaba sendo sempre desse jeito. É uma E mudança de tem, padrão com é, consciência. e às vezes a pessoa nem trabalha, mas ela Uhum. repete tanto aquilo, né? Ela tá tão acostumada com aquilo, ou ela ouviu a vida inteira daquela É, forma, e aí exatamente. ela. Sabe uma repetição muito comum que a gente tem, que eu tenho visto com certeza também? Quando as pessoas falam, nossa, tá uma correria, né? Tá uma correria, né? Tá uma correria. E nem tá. Eu Nem acho também. tá. Eu acho também. Não é? É. E é muito interessante quando alguém chega pra mim, nossa, que correria, né? Ai, Greta, você tá na correria também? Eu falo, não. A pessoa olha assim, não, não, meu tempo dá tempo de tudo. Tem dia que tá mais corrido mesmo, né? Mas não essa Mas correria que o pessoal fala, que não dá tempo de você fazer nada, e o quanto é real de fato essa correria. Tem dia virou que não desculpa, é, né? exatamente. Virou Mas tem dia desculpa. que não. Tem dia que não é essa correria. Mas está tão habitual falar que está na correria, que não dá tempo de fazer nada, que aí você acredita e dá crédito em tudo isso e nada do resto funciona direito, né? Então, é muito essa consciência do que é de fato real. É muito de presença, né, Dani? Assim, de você estar nessa presença, de entender de fato o que é real de tudo. E o quanto a gente está preso nessa mentalidade, preso nesses hábitos, né? E é esse o que ele fala dos efeitos, né? Dessas coisas do padrão, porque às vezes a gente está exatamente num padrão negativo, sempre olhando o negativo, sempre ruim, sempre reclamão, sempre ele até fala aqui também, né? Sempre no copo vazio. Então, assim, o quanto tá tão intrínseco, né, nas pessoas isso. Eu E às vezes não nem é mais lembro, real eu não lembro disso, em qual né? livro.
que, Oi, Pi, querida, uma que o aluna. psicólogo, Saudade. que o psicólogo falava assim, que ele mudou a forma de perguntar, porque assim a gente vai atender, uma pessoa vai chegar e falar, e aí, como você tá, né? Ou tá, tudo bem com você? Então, muitas vezes, quando a gente pergunta, né? Isso aí era uma reflexão dessa psicóloga aí. Tudo bem? Como foi sua semana, né? A gente, tudo bem com você? E Uhum. a pessoa, não tá bem. Olha essa pergunta, ó. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então, a gente está perguntando, né, da vida de forma geral dessa pessoa. E aí ela fala, não tá bem, porque ela tem uma Que questão não, que tá não tá bem. bem. E eu não estou dizendo que não tá tudo bem, tá, gente? Eu estou dizendo que é uma pergunta indutiva. Indutiva. Porque quando eu pergunto se tá tudo bem, a pessoa tem que responder se sim ou não, né? Agora, quando eu pergunto como vão as coisas, ou como você está, isso muda o jeito de perguntar e a pessoa ela vai pensar, eu tô um pouco triste, eu tô desanimada, e aí ela não vai levar isso pro todo da vida, Não o porque todo, não é o todo, né? né, não é o tudo, né? Sim. Então, eu tenho, desde que eu ouvi isso a primeira vez, eu tenho tentado praticar isso nas sessões, né? De chegar e Sim, perguntar como sim. você está, ao invés de perguntar tá tudo bem, É. porque, pô, a pessoa está fazendo psicoterapia, né? Ela tem uma questão que ela quer resolver Tem ali. coisas que não está tão bem, né? Então, né? Não é o E ali tudo, nem o todo. uma outra coisa também para se observar aqui, já que eu estou falando sobre isso, né? É muito comum as pessoas que fazem psicoterapia elas sentirem que elas precisam levar as coisas ruins para a sessão, né? E às vezes ela começa assim a terapia falando assim: eu já não tenho nada de ruim para contar. E eu falo: que bom, né? Uhul, uma Sim, semana. Então me fala o que de bom que está que de acontecendo bom na que está sua vida, acontecendo, né? né? Porque é muito esse modus Tetris Sim. mesmo, gente. E Né? ele De aqui no achar livro que tem fala, que ter um fala um pouco problema sobre a para ir. lista de gratidão, Ah, né? Um dos pontos que ele fala neste capítulo é sobre você olhar pelo menos 3 coisas boas no seu dia, todo dia. nossa, achei tão legal E isso. fazer uma lista. Rosana, um beijo, querida. Uhum. Deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Eu ganhei esse livro na pandemia, no primeiro ano de pandemia, certo? E a mãe me trouxe esse livro porque eu trabalhei gratidão com os alunos no meio de uma pandemia, no primeiro Sim. ano, com aulas online. E depois que eu trabalhei a gratidão, é que ela me presenteou com esse livro, né? E ela falou, Greta, tem tudo a ver com essa aula, né? E tal. E neste capítulo ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a importância da gente olhar as coisas boas que acontecem na vida da gente, mas que isso seja um hábito. Assim como existe um padrão de você olhar, às vezes, o negativo e só reclamar para quem tem, né, esse padrão, começar, então, ter o hábito de agradecer pelo menos 3 coisas do seu dia, né? Exatamente. Fazer uma lista da gratidão, olhar as coisas boas que acontecem no seu dia. E é muito interessante que quando a gente começa a fazer esse trabalho com o nosso cérebro, ele abre tantas possibilidades, né? Assim, a gente que já faz isso, né? Há alguns anos a gente já faz isso. Então, assim, tá, ok, tá acontecendo um problema X. Se eu ficar olhando só o problema, eu não vou ver a solução dele. Como é que Sim. eu posso, então? E fazer essa pergunta para si mesmo, né? Ok, problema, você existe. Como que eu posso olhar você de uma forma diferente para buscar uma solução? E aí você expande, né? É sempre. Eu faço isso muito com o É, paciente. Eu faço isso direto com o paciente, né? Que nem ontem eu estava atendendo um caso de casal, que eu atendo de terceiro casal, e trouxeram um problema X. E eles não estavam vendo a solução. E a hora que eu falo, como você pode olhar isso diferente? Sem julgar o outro, nossa, aí expandiu. Nossa, eu posso falar assim, 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 em vez disso. Eu posso fazer esse caminho em vez desse. É,
né? E o Mas a livro ele gente está traz, tão reativo, né? e o que o livro o que esse capítulo também traz é exatamente todos os estudos que ele foi fazendo com as pessoas se experimentando de forma diferente. Porque, gente, este livro que a gente está lendo dessa vez é um livro muito prático, no sentido de você se testar mesmo, né? De você experimentar uma forma diferente naquele dia e sentir o que vem, perceber o que vem, né? Porque ele é um livro muito vivencial, né? Então, tudo que ele traz, que ele trabalhou com os alunos da Howard, que ele trabalhou com todos os profissionais de CEOs de grandes empresas, é prático, né? Como você faz, então, para mudar um padrão? Trazendo outro padrão, olhando para ele, transformando isso. E seu cérebro vai entendendo. Eu estou olhando aqui que eu anotei eu fiz um asterisco aqui numa parte, Aham. né? E ele coloca assim, ó, que a essência Que do, página que você tá? eu estou Peraí, Débora. na 103 já, que Tá, a beleza. Não, tava por aí também. essência de um efeito Tetris negativos é esse padrão cognitivo que reduz nossas taxas de sucesso geral, né? Isso. Que ele coloca Eu também tinha assim, feito. ó, um pouco acima. O problema começa quando as pessoas não conseguem mais compartimentalizar suas habilidades. E quando isso acontece, elas não apenas deixam de usufruir do benefício da habilidade, Da como sua felicidade. felicidade, como sua atitude mental, Pessimista. pessimista e identificadora de erros, falhas e problemas, faz com que elas sejam muito mais suscetíveis à depressão. Ao estresse, a doenças. Gente, ó, Exatamente. se a pessoa só consegue ver o lado ruim das coisas se ela entra naquele padrão, né, de que Uhum. não tem um exemplo aqui da minha realidade. Eu costumo dizer que tem sim empregos dos sonhos, mas não porque é perfeito, mas porque é aquele que a gente gostaria de ter, que faz parte do nosso objetivo. Então você coloca um objetivo na cabeça. Ah, eu quero um emprego que pague bem e que tenha um pouco mais de qualidade de vida, que eu possa ter uma qualidade de vida, né? Você vai Sim. colocando, idealizando essas coisas na cabeça, e quando você encontra algo muito semelhante com isso, você encontrou o Aquilo trabalho que dos seus você, sonhos, né? aquilo que Mas aí você você pediu. continua sonhando, e os sonhos, né? Beleza. E as pessoas, elas falam, não existe trabalho dos sonhos, não existe um trabalho com sentido, não existe. Porque elas não encontraram. Porque Qual o sentido elas que não você está estão dando no trabalho? olhando, né? Porque elas não estão olhando para o trabalho delas. Porque É. elas. Tem trabalho ruim? Tem, muito trabalho ruim. Muito. Mas até no trabalho ruim existem coisas boas para serem olhadas. Né? O Exato. que você está aprendendo, o que você está construindo por meio daquele trabalho, se você está comendo, se vestindo, então tem coisas para ser olhadas. Não é suficiente, é, não é para bater palminha para a empresa, eu entendo, né? Mas são coisas assim que se você já colocou na sua cabeça que não existe, minha filha vai procurar para quê? Quer dizer, a gente Não vai nem assistir mesmo. começa, né? Você já colocou que isso vai dar Se a pessoa errado? entende que não tem relacionamentos bons, que todo homem não, agora tá uma onda de falar que todo homem hétero é lixo. Gente, pelo amor Isso. de Deus, né? Ah, você não tem escutado? Não. Eu escuto, ó, é podcast que eu escuto, é vídeo que eu vejo Não. em todos os lugares que eu vejo, tem sempre Ah, uma gente. pessoa para dizer que todo homem hétero é lixo. E eu falo, nossa, Você né? veio de Quer quem? De algum dizer que homem? ser hétero já é Não, uma condição não. de. Você nasceu como? Né? Como assim? Ué, você vem de um pai, de uma mãe, Ou de provavelmente hétero. um tubo. Oi? Ou de um tubo, eu tô brincando, né?
Nem sempre são héteros os pais. Não, mas a maioria que a gente vê ainda é. A maioria que a gente vê ainda é. Mesma coisa quando a Mas mulher a fala, nenhum questão homem não presta, é a nenhum questão nem homem é presta, sobre ser nenhum pai hétero. presta, Na né? verdade, não é nem a questão. A questão aí para mim é a generalização. É Ah, colocar não, é todo mundo no lindo. mesmo Porque pacote. E essa todo, pessoa todo que homem é isso, da mulher é isso. a pessoa que olha assim, ela não vai dar chance para um relacionamento, ela não vai ela vai tratar aquela pessoa. Aí a gente entra naquilo que nós falamos semana passada, né? Do primeiro, do segundo princípio. Como você olhar é como você vai reconhecer, porque se você já tem o preconceito, é Sim. muito difícil, se você não tiver uma mente aberta, é muito difícil você permitir que aquela pessoa, aquela relação, aquele trabalho, aquela situação seja diferente do que você pensa que ela é. Então, uma coisa que é muito importante a gente entender desse livro é que se a gente não muda a mentalidade, se a gente não analisa a distorção da nossa realidade, da nossa verdade, que as pessoas ficam tão bravas que eu falo, verdade é verdade. A gente fala assim, Dani, verdade é verdade, está ali provado, não sei, estou olhando Não do meu ângulo. Do meu sei, ângulo Suzana, no aqui seu parece que ponto é de vista, e real. o outro? E Mas o outro talvez se ponto ela de vista? atravessar a rua, É, eu não você tenho tem a razão. mesma opinião, Sim, sim. né? Eu tenho É, esse lugar de fala, é essa né? questão muito de generalizar tudo, né? Esse todo ficou muito, né? Para quê? A gente escuta, né? Eu não tinha escutado isso, assim, Nossa, eu essa escuto questão do muito. todo hétero. E Eu não. O que tem eu coisas que ouço é, por isso que até a minha fala veio muito de encontro com aquilo que eu ouço. Ah, nenhum homem presta, nenhum pai é bom. E aí eu falo, foi um homem que te deu o a teu vida, pode não ter sido, né? O teu mas foi namorado um pode homem não que ter te deu a prestado, vida. né? Foi um homem que te deu a vida. Quando você fala todo homem, você está generalizando. Todo pai, você está generalizando, né? E aí você transfere isso para um relacionamento que você está onde, então, né? Você não vai ser feliz. Você só vai É. reclamar, você está Eu só não acho que olhando as ruim. pessoas. Eu não acho, não, né? Eu, na verdade, tudo que eu estudei, vivenciei, eu não acredito que as pessoas tenham que perdoar e elas têm que viver a vida delas, certo? Tem coisas que acontecem na nossa vida que vão machucar, magoar e você não tem que nada. Você não tem que esquecer, você não tem que perdoar, você não tem que. é, Tem gente que é filha da mãe mesmo e não merece teu perdão, acabou. Mas Mas o você tem que se perdão é pro outro para perdoar. você. Você tem que. Não tem que viver com essa pessoa, não tem que Ah, aceitar ela na sua claro, você tem que estar vida, bem, você tem que estar né? leve onde Eu você acho que está. tem uma vibe também aí de, né, de que as pessoas têm que ver tudo, né, lindo e maravilhoso. O cara foi lá, estuprou, ai, não pode falar essas palavras, né? Fez tudo de errado, judiou, bateu e ela tem que perdoar para poder viver. É Ela se tem perdoar para ficar que livre. encontrar uma forma de não ter, De de não, ficar leve é, diante disso, se cuidar diante disso. Ele até fala aqui que é com relação à lente, né? Uma das coisas que ele fala são as lentes rosadas. O que seriam essas lentes rosadas que ele traz nesse capítulo? Não é ver o mundo cor-de-rosa, mas ter a lente rosada, né? Ver o lado bom das coisas também. Não significa um mundo cor-de-rosa onde não tem dificuldade, dor nem problema. Não é isso. Mas é o que a gente aprende diante das coisas que a gente passa. Os problemas eles sempre vão existir. Mas a minha lente ela pode ser rosada, onde eu consigo ver as coisas boas e percebo, né? Eu não vou impedir, não estou negando o negativo, não estou negando algo que me faz mal. Mas não é o todo o tempo, porque não é sempre que está ruim. Né? Ele fala exatamente e isso se aqui. É tá, cultivar esse observa se senso, você né? não tá, se Como é tá tudo ruim, você dá uma nisso? observada se não É, é você que tá fazendo isso. sim. Esse negócio do éter aí que eu tava falando,
A última coisa que eu escutei foi por causa daquele vídeo lá dos alunos de medicina que saíram Hum, pelados lá, né? E aí eu escutei um vídeo comentando sobre isso. Na verdade, acho que foi o primeiro vídeo que eu escutei sobre o tema. E aí a pessoa meio que falou, né? Falou só podia ser heterotop, só podia ser homem, sabe? Nesse sentido. Claro que foi uma escrotice, um negócio que de 10 alunos, sem né? comentário, né? Sim. Mas é uma parte da população, Parte, não é o né? todo. Então, a gente precisa repensar isso, né? Então, não é todo casamento, não é todo homem, não é toda mulher, não é toda mãe, não é todo, né? Talvez você tenha convivido mais com pessoas assim do que menos, mas também rever seus amigos, reveja as pessoas com quem você convive, né? Sim, sim. Então, Bom, mas aí quando ele que coloca sobre o cérebro como spam, né? Como o sim, seu cérebro com um filtro de spam, que ele vem comparar com o spam do computador, né? Que ele essas análises que ele fala que faz é às muito vezes a gente interessante. precisa. Nossa, eu achei isso tão Lixo importante, né? eletrônico, Que tem todas coisas as que realmente. mensagens que vem. O cérebro ele faz isso naturalmente, né? Ele é seletivo. Ainda mais eu, assim, no meu TDAH, eu sou hiper seletiva. Sou muito seletiva. Eu fico Mas tem naquele, o que coisas eu quero que ver? reverbera, porque da mesma forma, né? Tem coisas que ficam ali. Que nem aconteceu um negócio ontem. Um aluno veio me falar uma coisa e eu acordei com aquilo, matutando aquilo, sabe? Uhum. Porque também a gente é persecutório com algumas coisas, por ter essa mente, né, que a gente dá hiperfoco para uma coisa e ignora todo o resto. Só que nessa a gente tem que tomar cuidado com o que você está dando foco, né? Então, ele fala que a gente tem esse spam aí, só que o que, que nós estamos jogando para o spam? Né? O que Sim, é que, na esse verdade, nós estamos filtro. selecionando, né? O Exatamente. Quais são os que spams do cérebro, Você professor? sabe que você falou esse negócio da lente rosada? E eu lembrei de um vídeo que uma amiga minha fez sobre relacionamento tóxico. E ela colocava o óculos, o namorado, o marido lá estava tratando ela super mal no vídeo, aí ela punha o óculos e via ele lindo e maravilhoso, sabe? E é muito isso também, só que aqui ele tá falando mais do inverso, né? De como que a gente Só vê o negativo, às vezes, ou só. só cor-de-rosa, tudo lindo e maravilhoso, não é bem assim. A importância da gente ter essa realidade, entender que os problemas e as dificuldades, elas existem, mas elas não são tudo. É isso que ele traz essa lente rosada, né? Da gente aprender. E que olhar de uma outra forma, e é isso que o livro traz o tempo todo, é que olhar de uma outra forma mais otimista e positiva é que nos traz leveza, produtividade, criatividade. É neste olhar aí, né? Os meninos chegam 11 horas, né? É hora... Deve ser o cafezinho lá É do o estágio. café da Bom tarde. dia, Ilse. Dá 11 horas eles começam a entrar. Lindezas. Mas é Ai, isso, que né? legal. Sabe? Coisa linda. Um Eu pouquinho. vejo assim, né? O que ele traz aqui me faz pensar muito na questão da comunicação também, né? Do que eu quero ouvir, do que eu filtro na comunicação, né? Acontece, eu vejo isso muito na sala de aula, né? Os alunos pegam a metade da conversa ou ou se distrai com alguma coisa e depois Sim, entra na metade da explicação. E sim. na comunicação de forma geral acontece isso, né? A pessoa ela pega um pedaço e ela direciona aquilo para o todo da situação. Então, às vezes, a pessoa ela tá vendo só um terço do que está acontecendo. Nem sabe tudo o que aconteceu. Pega só um trechinho, né? Uma E frase que a aí pessoa a falou, você acha que é pessoa aquilo fala tudo. um negócio, tipo, que ela vê, ai, falou mal do fulano. Mas ela não sabe de onde vem esse O contexto. contexto. E é interessante que, assim, existe
uma coisa forte que a pessoa que está falando, ela tem que ser muito, muito, muito precisa e objetiva e muito clara naquilo que ela está colocando para não haver distorção. Eu entendo, a gente tem que se preocupar bastante com Sim, o que a gente fala assim. Porém, o outro também precisa se preocupar com se aquilo que ele está entendendo realmente é aquilo que está acontecendo, se aquilo que ele está vendo é realmente aquilo que ele está vendo. E às vezes a gente banaliza muito isso e coloca a responsabilidade no outro, né? Então, o meu chefe é sempre ruim? Não sei se o seu chefe é sempre ruim, mas talvez ele foi ruim com você em um momento e você tá, o seu filtro tá levando isso pro todo, né? Pro todo da conversa. é. Então, é deixar tirar desse modo, né? Questionar. Eu acho que esse questionamento que a gente faz, mas espera aí, por que será que essa pessoa falou isso? Da Qual é o onde ela contexto? O que tirou que isso? aconteceu? De onde Qual que é a tirou isso? situação, né? E isso é muito da empatia, né? Da gente olhar para antes de fofocar, antes de divulgar, antes de concluir, né? E às vezes é tarde, porque a pessoa já conclui com uma palavra. E aí é difícil de mudar, né, a visão que ela tem da situação. E tem uma coisa, isso que você trouxe, né, que o livro fala, e essa questão muito do contexto em si, a gente percebe isso em várias situações, né? Às vezes uma notícia de jornal, que alguém falou uma frase, Nossa, manchete, né? ninguém Meu investiga, manchete, Deus! você não investiga o contexto, nossa, mas por que aquele cara falou isso, mas qual foi o contexto? Recortam, né? O jornal faz muito isso. Recortam uma frasezinha e coloca lá. Mas ele faz isso intencional, você, né? Ele tem uma intenção Sim, com isso. mas aí o que é muito importante nós aqui, Checar o que está telespectadores, escrito, né? né? Checar o que está escrito, ver o contexto, analisar antes de falar a informação, né? Antes de ir passando, isso é virar fofoca, como você falou. Então é muito interessante isso, porque isso acontece o tempo todo. Então acontece numa notícia de jornal, acontece numa rodinha de amigos, acontece na sala de aula, acontece dentro de casa. Qual é o contexto? E você está falando isso, e teve um dia que eu e uma amiga a gente estava conversando sobre isso, né? A gente pegou duas reportagens, estavam falando sobre a mesma coisa, e aí a gente foi analisando o jornal mesmo, né? Como que o Sim. jornal se posiciona diante Escreve. das coisas. Sim, Ela sim. falou: olha como que muda, e quem está A lendo vai. mesma A notícia em mesma jornais notícia, o diferentes. jeito que a pessoa É, publica, muda é. completamente a visão de Total, quem está lendo. total. E o que é interessante nessa história, meu filho entrou aí. Você já saiu, filhinho? Tem que te buscar. Acho que não. E o que a gente percebe aí nesse negócio é que a pessoa. Bom, esse é o problema de só ver um jornal. Esse é o É, problema de só assistir querer uma ouvir de rede. uma pessoa a mesma coisa. É, Porque, né? Por isso que é é. importante a gente. É o É, senso crítico, é você buscar em outros locais a informação, para que você filtre, lembra do spam, que a gente falou aqui isso. agora de pouco, né? Para que a gente filtre essas informações que estão vindo de uma maneira consciente, e aí sim você dá a sua opinião a respeito se você quiser dar. Também, né? É, também outra coisa, viu, gente? É, Não precisamos dar opinião sobre tudo, nem se é. posicionar sobre tudo. Jesus! Jesus! Quando eu leio os comentários de alguns posts, de Ai, alguns gente, não vídeos, dá para eu fico entender, né? assim, Por que tudo isso? cara, por É, que que as pessoas se sentem tanto na obrigação de dar a opinião sim, delas? Ai, sim. Jesus! É. Dá vontade de responder quem te perguntou, mas, né, meu Deus, então todo mundo tem seu direito de se manifestar e ter um posicionamento é importante, mas ele não precisa ser dito o tempo inteiro, né? Ele não precisa ser Sim. ou melhor, a gente não precisa provar o nosso posicionamento. A gente não precisa. O que eu acho importante a gente falar, antes da gente finalizar, é o poder do efeito teste positivo, Sim, que ele fala, que eu achei que é bem legal. A gente já falou um pouquinho, mas só para vocês entenderem,
o que ele conta aqui no livro, que quando o nosso cérebro está procurando e se concentrando no positivo, né, a gente acaba tendo 3 ferramentas muito importantes, que é a felicidade, a gratidão e o otimismo, né? Então, a felicidade, o papel que a felicidade traz, que parece óbvio, né? Mas ou seja, a gente fica mais aberto, a gente tem um desempenho melhor, a gente se produz melhor as coisas, a criatividade, tudo isso com felicidade é muito mais gostoso, concorda? Né? Aí ele fala da gratidão também com relação aos estudos do Robert Emmons, que fez uma carreira olhando sobre gratidão, que aí entra aquilo que a gente conversou hoje, né? Como é importante a gente agradecer diariamente as coisas boas que acontecem na nossa vida. E tem pessoas que gostam de escrever mesmo, né? Fazer a lista da gratidão, e isso reverbera, isso dá novos movimentos, nova forma de sentir, e ajuda na depressão, na ansiedade, na solidão, né? Com relação a tudo isso que é bem importante. E o terceiro efeito positivo é o otimismo, né? E aí é muito importante a gente lembrar, quando a gente está fazendo o nosso trabalho de forma mais otimista, tudo vem muito mais fácil, né? É uma coisa muito engraçado isso, esse movimento, né? Da gente agradecer, da gente ser feliz, da gente gostar, tudo flui, fica mais leve, Por isso que né? as pessoas falam tanto dos mantras e falam tanto da gente falar no presente, né? Eu Sim, sou. Né? eu Não, não sou. estou falando do. É porque tem gente que fala assim, eu estou psicóloga, por exemplo, né? Eu estou fonoaudióloga, sei lá. Querendo dizer que neste momento a gente está sendo essa pessoa aí. Né? Eu costumo falar que eu sou mesmo, eu já até me acostumei, faz 30 anos quase, que eu sou psicóloga. Sim, Mas na verdade a gente não é só isso, é isso que essas pessoas querem dizer. Mas é interessante como trazer para afirmativo, né? Eu sou uma pessoa de sorte, eu sou uma sim, pessoa de eu sou uma abundância, pessoa né? E eu feliz, sou uma a pessoa abundância feliz. Isso está é em muito mim. importante, né? É. Sentir isso. E não eu vou ser feliz ou eu vou ser Não, é agora. abundante, porque daí parece que você está sempre jogando pro futuro, né? E aí você não sente isso Não como. existe. E não existe, né? E não vai existir. É. Ah, eu só vou conseguir realizar aquilo se eu fizer tal coisa. Faça agora. Começa a fazer movimento agora, né? Então ele traz a felicidade, a gratidão e o otimismo como ferramentas muito importantes nesse processo de você olhar o positivo. E é verdade, se você fizer essa experiência, a gente percebe que né? É muito, e as coisas acontecem, né? Assim, eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu sempre falei isso. Eu sou uma pessoa de sorte, eu sou uma Eu pessoa também muito me feliz, sou uma pessoa muito acho. grata. E De assim, vez em quando em acontecem tudo, umas coisas, Diane. mas eu me E acho uma com pessoa. tudo que acontece, com tudo que acontece, Mas é o nosso é esse o movimento, ponto. né? É um Eu movimento me nosso sinto diante disso. É, privilegiada, eu- porque eu me sim, sinto, porque eu tive pais maravilhosos, e aí às vezes a pessoa pode até falar assim, será que teve? É como eu vejo. E eu gosto muito de ver assim. aí vai Eu, a go- ótica de quem, né? E eu me sinto privilegiada, eu me Ah, eu sinto uma pessoa. também. E eu agradeço pelo meu privilégio, porque não é, né? Por exemplo, dos meus pais poderem terem conseguido pagar minha faculdade, coisa que eu sei que é difícil, né? Mas De ter uma eu não estou família falando dessas unida. coisas Não, materiais, tô eu estou falando falando de de coisas tudo, né? realmente De tudo que de ser de grata várias por coisas. muito É que eu falei mais, de assim, nesse privilégio, daí eu sentido. lembrei da Sim, questão de não poder mas estudar, né? eu vejo assim, eu faço trabalho às vezes nas comunidades carentes aqui da cidade. Tem tanta gente que agradece, é feliz, que é uma Com tão abundância, pouco, Dani, né? que não é material. Exatamente, né? E é dessa abundância que a gente está falando, é dessa gratidão que o livro está trazendo. Tanto que ele fala dos trabalhos que ele fez em grandes empresas e que ele fez em favelas e em comunidades, né? E que a gente acha a Nas pessoa feliz viagens em que ele todos foi, os lugares. né? E E ele achou pessoas tristes, né? felizes em todos os lugares e tristes em todos os lugares, né? Então, assim, é algo muito dentro da gente, de fato, né? Por isso que ele fala que essas ferramentas de buscar a felicidade, a gratidão e o otimismo em cada situação da nossa vida é um movimento muito É, pessoal,
né? prima. Oi, Oi, Rita. Rita, né? É um movimento muito pessoal e muito importante. Não é o outro, sou eu. Eu que faço esse movimento de ser feliz, de agradecer, de ser otimista, de acreditar e de fazer as coisas acontecerem. Não é o outro que faz por mim. Então é muito mais Exatamente. do que coisas materiais. É esse movimento aqui, né? E é muito interessante porque quem começar a fazer, quem não tem esse hábito e começar a ter esse hábito fazer esses movimentos, fala pra gente. E quem já tem também pode falar. Por quê? A gente que já tem, né, o hábito, o que é muito engraçado? Chega a ser engraçado, eu gosto de rir mesmo, de falar que delícia viver isso. Porque às vezes as coisas acontecem, e acontecem, por quê? Porque eu tenho esse otimismo, e até pessoas muito próximas de mim falam assim: você falou que você ia mesmo conseguir o negócio, você conseguiu. Você falou que ia acontecer, aconteceu. Como assim? Como que pode? Porque eu fiz o movimento. Eu fiz um Gente, movimento. se você acha que você vai Exatamente. conseguir realizar, é muito mais provável que você realize porque você vai colocar energia para isso, você vai se É, dedicar, você vai. Gente, ó, quer uma coisa besta, mas que é a tal da dieta. Olha, eu não emagreço porque eu começo a segunda-feira falando assim, para que que eu, né, tipo, ah, é óbvio, eu já tô na minha cabeça que eu que eu não vou não conseguir. vou conseguir Né? melhorar a minha alimentação, que eu não. Então, a probabilidade de você não conseguir é grande, Ai, né? Que por movimento isso que não é um você vai movimento só da fazer? fala. É, que é o que eu acredito que isso que nós estamos falando é o que ele chama da âncora do efeito tetraexpositivo, né? Que quando Sim, você se ancora, quando você se apoia, isso. né, naquilo que Acredita, acredita, faz. né, naquilo É, que dá certo, que funciona. Por isso que eu sou a favor de bloquear mesmo pessoas que não que que não vão acrescentar, te que põe para não escolhe baixo, ficar. sabe? Que Esse você não escolhe povo ficar perto, e né? a pessoa parece que gosta. Aí Ou ela tá a gente habituada a isso. vamos Olha lá, né? psicanálise chama de Às vezes masoquismo. nem é uma questão de gostar, é que ela tá tão habituada com Porque ela esse pensa que é o que ela padrão, merece. que é o jeito Eu dela. sinto que ela tá naquele lugar, naquela coisa assim, porque ela não consegue enxergar que ela pode ter uma coisa melhor. Então parece que aqueles Mas é isso mesmo, amigos, ela tá aquelas habituada dessa pessoas, forma. sai fora. Ela tá Vai. habituada dessa forma. Tem Então, é o que pessoas ele fala aqui melhores por aí. o que ela fala ancorado no efeito Tetris positivo é que assim como a gente trouxe nesse capítulo, a questão dos hábitos de jogos, né, que tem uma prática focada, ou de trabalhos onde tem padrões repetitivos, treinou o cérebro, né? A gente pode treinar o cérebro para Uma perceber coisa outras formas. boa. Exatamente isso que ele traz aqui nessa última parte do capítulo, né? Então, assim, por isso que ele fala da lista das 3 coisas boas, vai fazendo o exercício de praticar, porque aí o seu cérebro vai entendendo que está existindo um outro funcionamento, né? Um funcionamento que deixa a gente mais leve, mais feliz, Eu mais otimista, mais grato. É isso. desafio você que está aí escutando a fazer essa listinha diária todo dia, no final do dia, você colocar lá 3 coisas boas, no mínimo, que aconteceram no seu dia e que você é grata. E Exatamente. lembre-se que não precisam ser grandes coisas nem grandes resultados. Eu Não, te desafio. não. Eu, a compota do doce, né? Eu faço uma atividade com. Na verdade, pode ser qualquer coisa, mas às vezes eu uso jujuba, eu uso Sim. confete, e eu falo para a pessoa: olha, toda vez que alguma coisa legal acontecer no seu dia, né, que você cumprir aí o que você estabeleceu, que alguém te ligou, que você recebeu né, que você concluiu coisas, coloca, né, durante Vai o dia colocando ali. coloca na compota, no potinho lá. Sim, Gente, é uma sim. experiência incrível, porque a pessoa vai
E eu falo, mas não vale fazer trapaça. Não vale não colocar nenhuma só porque aconteceu coisa ruim. Não é para tirar quando acontece coisa ruim, eu falo. Não, é só para Só colocar para quando acontece colocar. E coisas às vezes as boas e pessoas olhar fazem as com a coisas boas. jujuba, Sim. às vezes a pessoa faz. E aí, quando ela vê, assim, no final da semana A dela, gente quando a tinha uma gente vai latinha conversar na de novo, pandemia, a gente fez uma latinha grande, porque encheu rápido. E que bom. Aqui em casa, na pandemia, a gente fez uma latinha com papéis coloridos para escrever. Todos os dias aqui que a gente, legal. as coisas que a gente grava. E o negócio, e as pessoas que visitavam a nossa casa, quando começou a abrir para visitas na pandemia, a gente pediu para fazer isso também. E eu já fiz de separar as cores da jujuba. Tipo, verde, amarela e vermelha, né? Tipo, quando uma coisa acontecia que era assim, uau, papapá, daí tacava vermelha. Quando era mais ou menos, uma Ai, que amarela. legal! Quando era uma Sim. coisa simples do cotidiano, e daí a pessoa ia ver. Tudo bem que comia metade antes de pôr, mas é muito legal fazer isso. Com É. criança é muito legal fazer E isso. ainda mais com criança, porque tem uma você vê, né? A visualização é muito importante Mas pode também, fazer com né? bolinhas, Sim. pode fazer, né? Isso daí também remete à ideia do filme lá do Divertidamente, que toda vez Divertidamente. que a pessoa criava uma memória, boa, ruim que seja, gerava uma bolinha, né? Então, isso Isso. também, que até as coisas ruins a gente precisa entender e analisar. Mas São isso dá uma visão, exercícios, né? escrever, São vamos. exercícios assim. Eu Listar. desafio você. É um desafio, são exercícios que ele também fala Que aqui, ele né? fala que tem que Das 3 coisas boas praticar, diárias, né? Para praticar praticar. e É. praticar. Uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? É que o hábito, ele é construído diariamente. E Isso. ninguém vai mudar de visão de uma hora para outra, gente. Se tem uma coisa que é difícil, é mudar de comportamento e mudar de perspectiva, mudar de a mentalidade. Não é uma coisa fácil de mudar. Às vezes você levou anos para chegar a essa mentalidade, né? Uhum. Então, o praticar. Hoje eu não consegui fazer minha lista. Beleza, amanhã você faz. Né? Hoje eu não Tipo, consegui ai, 3, consegui deitei um. na Tudo bem. cama, no outro dia eu lembrei que eu não fiz. Não tem problema, faz de manhã. É, Sabe? é. Mas pratique, porque essa mudança de mentalidade a gente precisa estar fazendo com frequência. Eu preciso me lembrar com frequência. Né? Eu estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa positiva, que eu costumo ver o lado bom das coisas, mas eu também vejo o lado ruim. Eu também falo mal das pessoas, eu também sinto que tem dia que eu chega na metade do dia eu falo, caramba, será que eu acordei? Porque eu durmo de um lado que eu sou obrigada a levantar com o pé direito. Mas eu fico pensando, qual pé que foi que eu coloquei primeiro, né? Às vezes a gente tem essa sensação, porque nem tudo é Hum, flores, mas todo dia eu revejo isso. E eu pratico isso. E é importante, né? A gente, peraí, mas será que eu tenho razão Eu nisso que eu durmo estou agradecendo pensando? e acordo agradecendo. E passo Isso. o dia com um olhar de gratidão. Assim, Olha, é muito comum, assim, muito meu. Pratiquem, leiam, gente, só isso é muito bom. leiam, entendeu? Só leiam. Princípio 4 para a semana que vem. Vamos lá. Encontre oportunidades na diversidade. Ai, Gente, perfeito. para É isso, acabar. né? É É exatamente para isso. acabar. Como Acho encontrar diante dos incrível, problemas gente. e Como é exatamente. difícil lidar com as adversidades, mas como é incrível olhar com carinho para elas. Transforma a nossa vida, o que elas têm para nos ensinar, né? Gente, aguardamos vocês, né? Greta, amiga Beijo, amiga. linda, Até um beijo, semana que um queijo. vem. Beijo. Até. Quem tá Tchau. chegando aí, estamos finalizando, mas semana que vem tem E a mais. live Um fica beijo, salva. um queijo. Tchau. Fui.